Leilão de imóvel é maior furada. Tu vai gastar maior grana, vai gastar teu dinheiro e o imóvel nunca vai ser seu. Isso é uma dúvida muito comum nos iniciantes de leilão de imóvel. Acontece o seguinte: sendo um leilão judicial, por exemplo, o mandado de emissão na posse já faz parte do processo. Então, a sua assessoria, depois de você arrematar, vai pedir o mandado de emissão na posse, que vai garantir o seu direito à posse daquele imóvel. E também tem, entre outros documentos, a carta de arrematação, que vai dar o seu direito também a registrar esse imóvel no seu nome. Então, não se preocupe, você vai ter a posse e o registro do imóvel no final do processo. Mas eu sei de um primo de um amigo da minha vizinha que arrematou um imóvel no leilão há anos e até hoje nada, nem posse, nem registro, não entrou no imóvel, não fez nada. Isso realmente acontece bastante. Na maioria das vezes, o que acontece é que a pessoa não tem uma assessoria especializada em leilão de imóvel. Porque se você arrematou um imóvel, só pagou o lance e deixou quieto, não fez nenhuma ação, não fez nada a respeito, de fato, a coisa pode demorar bastante ou até mesmo nem acontecer. Quando você tem uma assessoria especializada em leilão de imóvel, ela vai provocar a justiça. Então, ela, como eu já falei, vai pedir a emissão do mandado de emissão na posse, vai pedir a carta de arrematação, entre outros documentos, e não só isso, mas vai acompanhar, porque, por exemplo, o mandado de emissão na posse, ele também tem depois um oficial de justiça que vai entrar ali em contato com a pessoa que mora no imóvel para poder agilizar e poder fazer realmente a retirada das pessoas ali do imóvel. E isso tudo é acompanhado pela sua assessoria. Então, o grande erro é a pessoa achar que está economizando dinheiro não contratando assessoria, e aí, de fato, você pode ficar ali anos sem ter nem a posse nem o registro do imóvel. Mas uma assessoria especializada em leilão de imóvel, ela vai saber o que fazer para te entregar o mais rápido possível o registro e a posse do imóvel. Tá bom, um imóvel de leilão, então, eu quero visitar, como é que eu faço? Não tem, a grande maioria dos imóveis não é possível visitar. Imóvel de leilão, existem raras vezes que você consegue visitar ali um imóvel de leilão. Na grande maioria, realmente não dá para visitar. Eu já visitei alguns, mas realmente são bem raros. Ah, mas fala sério, né? A pessoa tem que ter um cocô na cabeça para poder comprar um imóvel sem olhar o imóvel antes. Como é que pode isso? O que acontece é que a pessoa, quando é iniciante no leilão de imóvel, ela tem uma expectativa de arrematar um imóvel pelo mesmo procedimento que você compra num mercado tradicional. E isso realmente não acontece. Não, você, na grande maioria das vezes, não vai ter a possibilidade de visitar o imóvel, mas, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de um excelente desconto se você conseguir realmente fazer, de ter assessoria, fazer os cálculos antes de arrematar o imóvel. Então, você consegue um desconto, às vezes bem substancial, em relação ao mercado tradicional. E eu entendo que leilão de imóvel não é para todo mundo, né? Realmente tem gente que vai exigir que quer ver o imóvel de qualquer maneira, não tem problema nenhum. Aí você vai comprar no mercado tradicional pelo valor de mercado. Agora, se você quer realmente iniciar nos leilões de imóveis, fazer um investimento ali e conseguir comprar de forma descontada em relação ao mercado tradicional, é um outro tipo de procedimento. Realmente você não vai ter como visitar, e também tem alguns outros custos, né, e cálculos envolvendo ali essa transação que não tem no mercado tradicional. Então, é uma escolha que você tem que fazer. Ou você compra 100% do valor de mercado ali no mercado tradicional, ou você vai para o leilão de imóvel que consegue um desconto, mas realmente o procedimento para você arrematar um imóvel é bem diferente em relação ao mercado tradicional. Tá bom, beleza. Digamos que tu me convenceu e eu comprei um imóvel de leilão. Tu me garante que tu vai conseguir tirar as pessoas lá de dentro do imóvel? Essa é uma dúvida também bem comum em relação a que os iniciantes de leilão de imóvel têm.
E aí a gente vai ali separar entre leilão judicial e extrajudicial, tá? O leilão judicial, até como eu já comentei, ele tem um mandado de emissão na posse já fazendo parte ali do processo. Então, depois de arrematar, a sua assessoria vai provocar a justiça pedindo, né, esses documentos do mandado de emissão na posse, a carta de arrematação e outros documentos até você ter a posse ali do imóvel. A gente tem que lidar de uma forma empática, né, entendendo a situação. O próprio oficial de justiça, quando visita ali o imóvel depois da arrematação, vai dar um prazo para a pessoa se mudar, mas, de fato, a lei garante que você vai ter a posse do imóvel caso você tenha arrematado ele, e isso não tem nenhuma dúvida, é realmente. E se por um acaso acontecer alguma coisa no processo e ao final ali do processo, algum motivo que a sua assessoria não conseguiu antever e fez o leilão ser anulado, você vai ter o valor da arrematação e a comissão do leiloeiro ressarcida para você. Então, realmente é uma operação segura. E os moradores do imóvel? Você não tem pena? Você vai deixar o povo na rua? É uma situação difícil, é complicado, é difícil, precisa empatia, precisa realmente uma sensibilidade para lidar com essa situação, sem sombra de dúvida. Mas se você pensar por um outro lado, imagina que um condomínio, uma pessoa não paga a cota de condomínio e isso não tem nenhuma consequência. Ela não paga a cota de condomínio, mas continua morando e usufruindo do condomínio durante anos. Os outros vizinhos vão olhar para aquela pessoa e vão pensar: se ela não paga, eu também não vou pagar, porque para que eu vou pagar se ela não paga e continua usufruindo da mesma maneira que eu aqui do condomínio? E aí isso pode ser um castelo de cartas, né? Imagina, se a grande maioria dos condôminos não pagam a cota condominial, como é que você vai pagar o salário do porteiro? Como é que você vai pagar a própria manutenção do prédio ou da casa, né? Se for um condomínio de casas. Então, é uma situação realmente difícil, é uma situação triste, mas é uma situação que precisa ser resolvida. E se você for para os leilões extrajudiciais, que são os dos bancos, quando a pessoa não paga o financiamento, o banco retoma, né, esse imóvel e oferece ele em leilão e venda direta. Agora você imagina, se os bancos não tiverem essa garantia, né, desse instrumento do leilão de imóvel, né, para garantir o pagamento do financiamento, você imagina a mesma coisa, vai todo mundo parar de pagar. E se todo mundo para de pagar um financiamento imobiliário, se não houver consequência do leilão de imóvel, como é que vai ficar o financiamento? Eu sei que banco não precisa de dinheiro, tem toda essa questão, mas o financiamento, né, o processo de você financiar o imóvel, a possibilidade de você financiar um imóvel é fundamental na nossa sociedade. E se você não tiver a garantia do leilão de imóvel, né, para que se a pessoa não pagar, o banco retome o imóvel, imagina só como é que vai ficar a pessoa que quer comprar um imóvel, mas só tem a possibilidade de comprar financiado, e se essa possibilidade não existir mais, porque não temos a ferramenta do leilão de imóvel? Então, de novo, é uma situação triste, é uma situação complicada, mas, novamente, é uma situação que precisa ser resolvida, porque as pessoas que pagam suas contas em dia não podem sofrer as consequências de quem não paga. E eu não estou dizendo aqui, não tem nenhum juízo de valor, dizendo se a pessoa está certa ou está errada. A gente sabe que situações ruins acontecem, mas elas precisam ser resolvidas. E mais uma coisa, se você pensar que se sobrar saldo ali da arrematação, por exemplo, é uma dívida de condomínio, que o condomínio entrou na justiça para cobrar essa dívida, e sobrou algum saldo, a dívida era de 250 mil, estou chutando aqui, tá? A dívida é de 250 mil. E na hora da arrematação, o imóvel foi arrematado por 500 mil. Existe a possibilidade da pessoa ser ressarcida do saldo dessa arrematação. Vai pagar a dívida de condomínio e a pessoa ainda pode receber esse restante de volta. Então, é uma possibilidade da pessoa dar uma virada na vida e conseguir se livrar desse problema e seguir a vida adiante.
Eu sei de uma coisa, e isso eu sei, que se você arrematar um imóvel de leilão, você vai gastar uma fortuna com um monte de dívida que vem junto com esse imóvel. Esse é um medo e é um medo até justificável, vamos combinar, né? Porque realmente, imagina você arrematar um imóvel sem assessoria e aí de repente você se depara com uma série de dívidas que até são maiores do que o valor de mercado do imóvel. É realmente uma dor, é realmente uma questão e é uma preocupação bem válida. Mas o que acontece, de novo, se você tiver uma assessoria especializada em leilão de imóvel, ela vai conseguir levantar essas informações antes de você participar do imóvel. Desculpa, participar do leilão de imóvel. Então, de novo, tendo uma assessoria especializada em leilão de imóvel, você vai saber dos custos envolvendo aquela arrematação antes de participar do leilão de imóvel. Inclusive, existe a possibilidade da assessoria jurídica analisar o processo que levou o imóvel a leilão, analisar a matrícula do imóvel e decidir que não vale a pena, que não é interessante realmente aquele negócio. A gente vai procurar outras oportunidades, não tem problema nenhum. E às vezes até tem alguma questão ali envolvendo alguma dívida, né, relacionada ou à matrícula ou a dívida, né, que levou o imóvel a leilão, que a assessoria pode passar para o arrematante, olha, a possibilidade de acontecer isso e tal, e o arrematante decidir, não, tudo bem, eu acho que é um risco que eu posso correr, porque é uma chance de eu arrematar um imóvel com desconto extraordinário. Então, todas essas informações precisam estar disponíveis ao arrematante antes de você participar de qualquer leilão de imóvel. Tá bom, então vamos dizer que você me convenceu e eu vou arrematar o imóvel. Como é que eu vou saber quanto que eu vou dar ali no lance, na disputa ali na hora dos lances? Como é que eu vou saber o valor ali para eu dar ali que faça sentido para mim, que vai fazer com que eu tenha lucro nessa operação? Ah, essa é uma dúvida ótima, é excelente, porque eu vejo muita gente olhando a possibilidade dos leilões de imóvel e contando com o valor inicial como se fosse o valor de venda. Não, eu quero comprar aquele imóvel ali por aquele valor que está ali anunciado pelo lance inicial, mas o lance inicial é só o lance inicial. Pode haver disputa e aí o imóvel pode sair muito mais caro ou não, um pouco mais caro do que aquilo. E pode também não haver disputa, vai depender muito do imóvel, do local do imóvel, de todas as informações ali relativas àquele leilão. O interessante é você fazer contas, né? Não só ter as informações, mas também fazer uma conta. Qual é o valor daquele imóvel no mercado tradicional? Qual é a operação financeira que eu quero fazer? Eu quero arrematar um imóvel para reformar e vender, arrematar um imóvel para reformar e morar, para reformar e alugar, aluguel por temporada. Então, qual é o custo de toda essa operação? Qual é a minha expectativa de desconto em relação ao mercado tradicional? E com esses cálculos, com essa conta, você determinar um lance máximo ali na disputa. E aí você vai disputar o leilão de imóvel, né? Normalmente eu indico que a própria assessoria dê os lances com esse teto máximo ali como objetivo. Se chegou no seu teto ali na hora da disputa, alguém deu um lance superior a ele, você sai da disputa e vamos procurar novas oportunidades até a hora que você consegue arrematar num valor que dê o desconto que vai fazer sentido para o investimento que você quer fazer. Meu nome é Fabiana, eu sou corretora especialista em leilão de imóvel e se você tiver alguma dúvida sobre leilão de imóvel, escreve aqui nos comentários. E a gente precisa agradecer a nossa convidada, a Ana Fábia, por tanta contribuição que ela fez ao nosso conteúdo. Bora, rematante!